Está começando mais um podcast do Internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é o passo a passo para passar nas residências de São Paulo. E a primeira coisa que a gente é perguntado quando a gente fala sobre escolher especificamente uma instituição é se vale a pena fazer um cursinho preparatório específico para aquela instituição, ou específico para as instituições daquele estado, como, por exemplo, um curso para as provas de São Paulo. E aí, vale a pena? Então, Barreto, assim, eu não gosto de comentar muito as decisões das pessoas sobre o que elas vão se inscrever ou não, mas, sinceramente, eu não vejo muito sentido na preparação para as provas de determinado estado. Porque as provas dentro de determinado estado, inclusive em São Paulo, mas isso vale para qualquer outro estado do Brasil, elas são diferentes entre si. Então, se você for comparar a prova da USP com a prova do SUS São Paulo, são provas muito diferentes. Da mesma forma, se você comparar a prova da USP Ribeirão Preto com a prova da Unifesp, com a prova da Unicamp, elas também têm grandes diferenças. Então, eu não vejo sentido em você se preparar para provas de determinado estado. O que eu vejo sentido, sim, especialmente na reta final, é você ter um estudo direcionado para o que mais cai no meu vídeo. Deu uma pausada no teu vídeo. Tá, mas retomando, cara, basicamente o seguinte, o que eu vejo sentido... É isso aí. O que eu vejo sentido é você estudar com direcionamento para as suas provas prioritárias. Então, se na minha prova cai muito determinado assunto ou determinados temas, vale a pena eu estudar com mais frequência determinados temas. Se na minha prova a banca costuma perguntar coisas dessa maneira, vale a pena eu me preparar para questões dessa maneira. Por exemplo, questões que incluem imagens, questões que são muito específicas dentro de determinado tema. Então, a gente tem um exemplo clássico da Unifesp, que é uma das poucas bancas, pelo menos importantes do Brasil, que cobra estatística de uma maneira aprofundada praticamente todos os anos. Então, todos os anos, praticamente, se você for olhar as provas da Unifesp, você vai encontrar uma questão sobre estatística de uma maneira muito mais aprofundada do que normalmente é cobrado, e é uma característica peculiar da Unifesp. Não é uma coisa peculiar de São Paulo. Então, acho que isso vale para tudo, né? Quando a gente tem um direcionamento mais específico, quando a gente tem um diagnóstico mais específico de como é a nossa prova, a gente melhora a nossa preparação, a gente melhora o nosso tratamento. Da mesma maneira, se você tem um paciente que tem uma cardiopatia, você não tem como fazer o tratamento em cima desse diagnóstico de cardiopatia, né? Porque cardiopatia é o quê? Pode ser insuficiência cardíaca, pode ser uma arritmia, pode ser, sei lá, um paciente com infarto prévio, pode ser um paciente com uma angina estável, e cada uma dessas doenças tem um tratamento diferente. Então, você precisa do diagnóstico específico. Então, esse paciente tem insuficiência cardíaca. E você tem que ir além. Você tem que saber se é uma insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica. Você tem que saber o grau da insuficiência cardíaca, o grau de sintoma para você ter o tratamento exato. Então, é a mesma coisa na prova de residência. Você precisa entender como é a sua prova especificamente para você direcionar para ela. Isso vale a pena na reta final. Não vale a pena estudar só para uma prova o ano inteiro. Então, você que está no 5º ano, ou para o pessoal que vai assistir a gravação desse vídeo no início do 6º ano, no início do ano, claro que não vale a pena você focar, não, vou estudar só para a prova da USP, vou estudar só para a prova da Unicamp. Isso não faz sentido. Você tem que estudar de uma maneira geral e na reta final você direcionar com mais foco. Ao longo da preparação, se você tiver como direcionar as suas revisões, isso que a gente faz na JJ, né, o aluno já marca lá as instituições prioritárias e automaticamente as revisões dele já vão ser direcionadas para aquilo que mais cai nas provas dele. Então, no caso do aluno da Unifesp, cara, o pensamento é basicamente o seguinte: você tem que fazer um direcionamento para a sua prova específica. Não é para o seu estado, não é para a sua região. Isso não faz o menor sentido. Você, na verdade, direcionar para um estado, como se no estado tal as provas fossem dessa maneira, no outro é de outra maneira. Isso só vale para os estados que tem basicamente uma prova unificada. Aí sim, né? Porque aí é uma prova. Então, você vai direcionar para essa prova. Só que esse direcionamento ele tem que ser uma coisa de reta final, de lapidamento. Quando a pessoa acredita que ela vai passar na prova de residência só por causa do atalho do direcionamento, ela pode quebrar a cara e muitas vezes quebra a cara, porque a prova muda o estilo, a prova muda a banca, cai em outros assuntos e a pessoa não está preparada. Então, eu gosto de uma preparação que é geral desde o início do ano, com um direcionamento nas revisões.
Então você vai revisar mais aquilo que cai mais na sua prova, mas você vai estudar de tudo. Você vai estudar todos os assuntos importantes, mas você vai revisar com mais frequência aquilo que cai mais na sua prova e aquilo que você tem mais dificuldade. E aí, na reta final, nos últimos 2, 3 meses de preparação, aí você vai fazer um direcionamento ainda maior para a sua prova. Você vai pegar as provas na íntegra dos últimos anos. Então, se você quer passar na USP, você vai pegar as provas da USP dos últimos 5 anos, vai fazer todas como simulado, vai corrigir os erros, vai prestar atenção nos temas que são cobrados com regularidade e que você não sabe ou que você não tem um domínio tão grande. Se você for da JJ, você vai pegar as nossas análises de prova. Então a gente vai ter uma análise completa de todas as provas. Dessas grandes provas de São Paulo, com certeza a gente vai ter de todas. São mais de 40, se eu não me engano, análises esse ano. Então a gente vai ter, na verdade, espalhado pelo Brasil, mais de São Paulo, praticamente todas essas que são mais, como se diz, concorridas e que são mais pretendidas pelos candidatos, a gente vai ter. Então, na reta final, fazer um direcionamento maior. Só que o direcionamento é por prova, não por estado, não por região, porque não faz sentido. As provas de São Paulo são diferentes. Se vocês pegarem os rankings de temas mais cobrados em cada uma dessas provas, vocês vão ver que as provas são completamente diferentes. Enquanto uma banca vai gostar de cobrar HIV, a outra não vai cobrar nenhuma questão de HIV. Enquanto uma cobra estatística todo ano, outra não caiu nenhuma questão sobre estatística nos últimos 5 anos. Então as bancas são diferentes. Faz sentido você direcionar por prova e não por estado ou por região. Basicamente por causa disso, porque a banca é diferente. Pessoas diferentes gostam, geralmente, de coisas diferentes. Então elas cobram as similaridades somente quando é a mesma banca. Então não faz nenhum sentido você achar que Unifesp e USP talvez tenham questões parecidas. Inclusive, essas diferenças, elas não podem ser vistas somente pelo grande tema. Então, por exemplo, você poderia ter uma estatística de que, sei lá, cai muita FA na USP, e aí na Unifesp também cai muita FA. Então tudo bem, então eu posso juntar essas duas e estudar FA. Não, não pode. Porque você vai estudar o que de FA? Você vai estudar diagnóstico a partir de, sei lá, de sinal clínico? Você vai estudar diagnóstico a partir de sinal eletrocardiográfico? Você vai estudar o tratamento? Dentro de tratamento, você vai estudar controle de ritmo, de frequência ou anticoagulação? Depende. Cada banca gosta de cobrar um CCQ específico de cada parte. Pode ser que, por exemplo, na USP caia sempre uma FA que tenha instabilidade hemodinâmica. Então, você vai ter que cardioverter. Quando pode ser que na Unifesp caia, na verdade, você saber que tem que anticoagular. Mas tem que saber que tem que anticoagular com varfarin quando for uma FA valvar. É um CCQ específico que você vai ver que o cara gosta de cobrar sobre aquilo. Por causa disso, tem que ser uma preparação para a instituição específica e não para o estado específico. Na verdade, tem que ser uma preparação para a banca específica e não para o estado específico. Inclusive, eu tenho um amigo, Edu, que está fazendo prova para... Ele vai fazer prova, na verdade, para policial civil. E ele disse que a banca que vai fazer a prova desse concurso foi a mesma banca que faz a prova de direito penal da OAB. E como ele estudou para o direito penal da OAB, ele vai ter mais facilidade, provavelmente, de descobrir quais são as questões que mais caem nesse concurso para a Polícia Civil. E é claro, porque é a mesma banca, são as mesmas pessoas fazendo a prova. Então, sempre busquem assim, cara, é a mesma banca, e aí, beleza, tem que ver quais são as coisas específicas, os conteúdos chaves para a questão, os seus conteúdos específicos, que de fato são mais cobrados. Mas, e você falou já, né, nessa primeira resposta, de que existe um grande problema de você estudar desde o início do ano, bem específico, para você estudar agora, no final do ano, de uma forma mais direcionada. Explica pra gente um pouco melhor por que é prejudicial a gente, desde o início do ano, fazer uma preparação voltada para uma instituição específica. Cara, na verdade, o grande prejuízo é que normalmente quando a pessoa faz uma preparação voltada para uma instituição específica desde o início do ano, normalmente ela está buscando um atalho. Normalmente ela tá buscando uma saída preguiçosa para conseguir o resultado na prova de residência. Então, ao invés de estudar 200 temas, eu, que sou mais esperto, vou estudar só o que cai na minha prova. Então a pessoa está buscando aquele atalho para cortar um caminho para aprovação. E esse atalho quase sempre não dá em lugar nenhum. Porque a pessoa, na verdade, quem está preparado, quem está muito bem preparado e quem está tendo um bom desempenho numa prova de residência, por exemplo, na USP, essa pessoa ela vai se dar bem em qualquer outra prova, provavelmente. Então, muito provavelmente, se você está bem preparado
para ser aprovado na Unicamp, você também está preparado para ser aprovado na Unifesp, na USP. Se você quiser fazer prova no Rio de Janeiro, você também vai estar preparado. E sabe como que eu sei disso, Barreto? Porque lá em 2016, quando eu estava fazendo prova de residência, no início do ano, o meu objetivo era passar em anestésio só no Rio. Eu ia fazer prova só no Rio de Janeiro, eu queria passar ou no INCA, ou na SES. Eu queria, na verdade, ficar muito bem colocado na SES para poder escolher o Hospital dos Servidores ou o Hospital da Lagoa. Então, eu tinha alguns objetivos de passar no Rio. E aí, a minha preparação no início era meio ruim. A partir mais ou menos de maio, eu mudei a minha preparação, eu comecei a me preparar muito bem, comecei a ter uma grande produtividade. E aí, lá para agosto, setembro, quando começaram a falar dos editais, eu percebi, eu fazendo os simulados, eu percebi que eu já estava com um desempenho competitivo para as provas de São Paulo. Então, eu mesmo estudando voltado para as provas do Rio de Janeiro, eu comecei a ficar competitivo fazendo os simulados das provas de São Paulo. Claro que quando eu percebi isso, eu acabei me motivando, vou fazer então as provas de São Paulo também, que é onde está todo mundo fazendo, onde tem a maior concorrência. Eu já falei que eu sou um pouco competitivo, então eu queria fazer as provas de São Paulo. E, cara, claro que depois que eu decidi que eu ia fazer as provas de São Paulo, eu comecei a direcionar para elas também. Então, eu comecei a fazer os simulados com outro olhar. Não o olhar de quem está só treinando uma prova, mas com o olhar de quem está querendo entender o que a banca cobra e como ela cobra. Então, eu comecei a olhar para as provas de São Paulo com outro olhar. Comecei também a me preocupar com as outras etapas da prova. Isso é uma dúvida muito comum. Quando que eu começo a olhar para a prova prática? Eu comecei a olhar quando eu percebi que eu já tinha nota para ir para a segunda fase. Então, quando eu comecei a tirar 80% nas provas da USP, quando eu comecei a tirar 75% nas provas da USP Ribeirão Preto, que é uma instituição que eu acabei nem fazendo, mas eu usava muito como simulado, eu percebi que eu ia para a segunda fase. E, talvez eu não fosse tão bem classificado, mas eu tinha certeza, pelos anos anteriores, que eu iria para a segunda fase. E aí eu comecei também a estudar com aquele olhar para a prova prática. Então, são coisas que você faz na reta final para lapidar. Agora, quando a pessoa está tirando 50% nos simulados, 60% nos simulados, e começa a focar, por exemplo, na prova prática, ou começa a focar só naquela prova, ela, na verdade, ela está se enganando, ela está se iludindo, e ela pode acabar acontecendo o que já aconteceu várias vezes. A gente já viu várias vezes as bancas mudarem completamente o estilo da prova, seja por uma mudança da banca, seja por uma mudança que a gente não sabe o motivo. Então, várias vezes acontece uma grande mudança no padrão de uma prova. Isso a gente tem certeza que vai acontecer esse ano, a gente só não sabe em qual lugar. Então, é uma coisa que acontece todos os anos, em várias instituições. No ano passado, a gente teve, por exemplo, o SUS Bahia, né, que foi um exemplo, talvez o mais gritante, que era uma prova que era discursiva e se tornou objetiva. Claro que devido à pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a gente já via acontecendo isso o tempo todo. A própria prova da USP, tem anos aí que você pega, ela tem um nível de dificuldade X. Teve um ano, se eu não me engano, foi 2020, que foi 2019 para 2020, que foi uma prova com um nível de dificuldade muito mais fácil do que a média. Então, era uma prova diferente, uma prova bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Então, você tem que ficar atento, você não pode estudar só para uma prova, porque senão você pode acabar sendo pego aí, você pode acabar sendo pego sem estar preparado para qualquer coisa. Você vai estar preparado só para um padrão, se aparecer outro padrão, você não vai se dar bem. É igual a história do peru de Natal, né, Edu? O peru, até o 100º dia de vida dele, ele acha que o açougueiro ama, porque ele só recebe comida. Toda hora, todo dia, ele recebe mais comida. Ele começa a ficar gordo, tem uma vida feliz. Até que chega no 100º dia, o açougueiro vem, pega ele pela cabeça, pelo pescoço e mata ele. O açougueiro é uma coisa normal. O peru, não. O peru é uma surpresa. Só que o peru é uma surpresa porque aquilo era inesperado. Se você olha para trás, né, você não consegue ver tantas mudanças. Se você olhasse, tentar, sei lá, ver o que já aconteceu para prever o futuro, você acharia que ele continuaria te dando comida. Só que, na verdade, é que as coisas às vezes acontecem de uma maneira inesperada. E aí, o que acontece é que se você está sempre preparado só para o estilo da USP, se muda um pouquinho, você não é capaz de fazer. Você não é capaz de melhorar o seu futuro. Então, o que a gente orienta é que, no início, você aprenda baseado num direcionamento, é claro, mas de uma maneira um pouco mais geral, para que você tenha essa capacidade de ser mais volátil, né? De ter uma mudança que é um pouco sutil e você não saber só aquilo, mas saber também fazer outros tipos de questões. Basicamente por causa disso que tem essa preparação mais para o final do ano. E aí aqui dentro, né, da JJ, como é que a gente faz isso com os alunos?
tem essas análises de provas que são liberadas para todos os alunos do extensivo, todos os alunos do intensivo, porque a gente sabe que isso é importante. Mas no final do ano, existem as provas na íntegra, que são provas que são comentadas 100% das principais instituições, também somente nessa etapa do ano. E aí você pode perguntar, tá, mas Barreto, e no início do ano, eu faço qual tipo de prova? Vou fazer qualquer prova? Vou pegar uma prova, sei lá, quero fazer no Rio de Janeiro, vou pegar uma prova do SES Pernambuco. Cara, talvez não faça muito sentido, porque a banca é muito diferente. Então, o meu treinamento para a prova ele vai ficar deficitário. Então, o que a gente faz nesse ano, né? A partir desse ano a gente começou a fazer isso. A gente criou um simulado inteligente, que é um simulado que pega as incidências das suas instituições prioritárias e monta um simulado personalizado para você. Então, você vai fazer um simulado com questões, claro, sortidas de cada instituição, mas no final das contas você vai estar treinando voltado para a incidência que você vai ter no final do ano. Então, essas estratégias são aquelas que a gente vai utilizando ao longo do ano para essas duas coisas. Permitir que você aprenda de fato e tenha um conhecimento mais robusto, mas que ao mesmo tempo você vai cada vez mais se direcionando para que você aprenda não somente o conteúdo, mas macete de prova, né, Edu? Porque esses macetes, pô, se você tivesse que chutar, cara, quantas questões você consegue acertar só com macete, com jeitinho de prova? O que você acha? Ah, cara, é porque é muito difícil você separar isso. Que você tendo uma base como médico, aí sim, você somando a sua base como médico. E assim, eu não estou falando de uma base grande, uma base de você saber, você ter um bom senso na maioria dos assuntos. Com o macete de prova, cara, você consegue ter eu não sei o número. Eu chutaria um número aqui que seria muito aleatório, mas eu não digo nem só macete. Eu digo você não cair na pegadinha da banca. Isso aí, cara, eu garanto que gera muitos pontos. Muita gente erra questões por pegadinha da banca e normalmente são questões de nível fácil ou de nível médio. São aquelas que você não consegue recuperar. E aí, Barreto, eu acho que nesse assunto de provas de São Paulo, eu ouço muito o pessoal falando assim, cara, mas as questões das provas de São Paulo são diferentes, elas são mais difíceis, elas cobram coisas mais específicas, elas se aprofundam mais nos temas. Em primeiro lugar, isso é uma mentira. As provas de São Paulo não são mais difíceis do que as outras. Isso a gente vê porque na JJ a gente tem o nível de dificuldade das questões e o nível de dificuldade das questões não somos nós que determinamos se a questão é fácil, média ou difícil. A gente coloca as questões para todos os nossos usuários, para os nossos milhares de usuários e conforme eles vão acertando ou errando, dependendo da porcentagem de acerto, a questão vai sendo classificada como fácil, média ou difícil. Então a prova da USP, que é uma das instituições mais pretendidas e mais concorridas do Brasil, é uma prova muito mais fácil do que a prova da MP do Paraná, por exemplo, da Associação Médica do Paraná. Então é uma prova mais fácil. Não significa que é mais fácil você entrar na USP do que entrar na MP. Significa que a prova, que as questões são mais fáceis. Isso é uma coisa que as pessoas se confundem muito. Não importa o nível de dificuldade da prova. O que importa é a quantidade e o nível da sua concorrência. Se a prova de residência fosse igual à prova de revalidação, tem uma nota corte que você precisa tirar, então você precisa tirar X%. Se você tirou isso, você foi aprovado. Se você não tirou, você não foi aprovado. Nesse caso, o nível de dificuldade da prova faz toda a diferença. Que o nível de dificuldade das questões, ele não necessariamente se correlaciona com o nível de dificuldade de você entrar na instituição, de você conseguir ser aprovado. Existem provas que são mais fáceis e que a concorrência é muito grande, então você precisa tirar uma nota muito alta. Existem provas muito difíceis que a concorrência é baixa e aí você não precisa tirar uma nota tão alta. Então, eu lembro que na minha época tinha uma prova que era famosa, que era a prova de 2015, 2016 da Santa Casa de São Paulo. E era aquela prova que se você pegasse para fazer o simulado, você sairia da prova com sua autoestima destruída. Você ia sair da prova destruído, você ia sair da prova achando que você era muito burro, que você não ia conseguir passar em lugar nenhum. Porque se você tirasse, sei lá, 55%, já era uma grande nota. Era uma prova com muitas questões difíceis. Eu lembro da parte de cirurgia cobrando coisas extremamente específicas. Então, cobrando lá, dentro do trauma pancreático, aquela classificação do trauma pancreático, você tinha que saber exatamente a classificação para acertar a questão e você ainda tinha que saber o tratamento. Então, você tinha que saber a classificação e ainda saber o tratamento por cada classificação. Então, era um monte de questões muito difíceis. E aí, a gente fazendo a prova, a gente falava, cara, não tem como, impossível passar. Só realmente gênio para passar nessa prova. Só que não é verdade, porque qual que é a consequência de uma prova tão difícil assim? A consequência é que a nota de corte diminui e você consegue ser aprovado mesmo com seus 55%, 60%.
Então, eu lembro que esse ano as notas de corte da Santa Casa foram muito baixas. Isso aconteceu em outros anos lá também, porque a banca, de vez em quando, ela perde a mão. Do mesmo jeito que a banca da Santa Casa costuma perder a mão nas provas práticas também. São provas muito difíceis, as provas práticas da Santa Casa. Então, o nível de dificuldade das questões de São Paulo, ou das questões da USP, das questões da Unifesp, eles são mais ou menos parecidos com as dos outros lugares do Brasil. Isso aí é uma grande lenda, é um grande mito. O que é difícil lá é a concorrência. Isso sim, porque as melhores pessoas do Nordeste, as melhores pessoas do Sul, os melhores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Norte, do Centro-Oeste, de todos os lugares do Brasil, eles pelo menos eles pensam na possibilidade de fazer prova em São Paulo. Claro que nem todos fazem, muita gente prefere ficar no seu estado, mas os melhores eles pelo menos cogitam. E muitos deles acabam fazendo. Então é uma concorrência nacional. Essa é a grande diferença lá das provas de São Paulo, por isso que é difícil passar. Não é porque a USP cobra questões muito difíceis. Não é porque a USP é diferente. Não, é a mesma coisa. Se você está tirando uma nota excelente nas provas do seu estado, pode testar. Faz uma prova de São Paulo que você vai ver que você vai ter uma boa nota lá também. As questões difíceis, elas são difíceis ou porque elas são polêmicas, ou porque é um rodapé de livro, ou é uma pegadinha, talvez. Ou seja, questões que, cara, ninguém acerta. Questões que você bota um especialista para fazer, para tentar responder esse enunciado, né? Essa pergunta do enunciado, e ele também não sabe. Então, no final das contas, não é a pessoa que consegue acertar as questões difíceis que passa. Até porque, se ela acertar as questões difíceis e ela errar as fáceis, o que vai acontecer? Ela vai acertar as questões que ninguém acertou, mas vai errar as questões que todo mundo acertou. No final das contas, ela vai se manter mais ou menos na mesma etapa. Ela não vai ficar na frente de ninguém. As pessoas que numa competição, onde cada ponto positivo, ou melhor, cada resultado positivo equivale a apenas um ponto, as pessoas que participam desse tipo de competição, as que ficam em primeiro são aquelas que erram menos as fáceis, que erram menos aquelas que as pessoas não costumam errar. E aí na prova de residência a gente tem isso, a gente tem essa classificação para questões fáceis, médias e difíceis. E o teu objetivo, independente se você vai fazer uma instituição concorrida ou não, uma instituição que em tese é difícil de passar ou não, é basicamente a mesma coisa. Você acertar primeiro as questões fáceis, depois as médias, e aí quando você tiver um percentual muito grande de médias e fáceis, você quer passar em primeiro, porque dentro você já está. Aí você quer passar em primeiro. Aí beleza, você começa a estudar um pouco para as questões difíceis. Só para trazer como um exemplo... Só para eu pegar o seu gancho, Barreto, essa coisa das questões difíceis, eu acho que é aí que entra o direcionamento. Então, por exemplo, se eu tenho como objetivo, a minha instituição prioritária é a prova da Santa Casa, e eu peguei as provas dos últimos anos, eu percebi que todos os anos lá na parte de cirurgia, alguém cobra um trauma pancreático, um trauma renal, algum trauma abdominal com a classificação específica, nesse caso, vale a pena para você que vai fazer a prova da Santa Casa, memorizar essas classificações. Porque você vai acertar uma questão difícil, que a maioria vai errar, só que você não vai tentar decorar todos os rodapés do mundo da medicina. Você vai decorar um rodapé específico que você viu que cai com recorrência na prova da Santa Casa. E no caso da Santa Casa, se você vai fazer a prova da USP, muda completamente. Nesse caso não vai cair lá o trauma pancreático. Nesse caso vai cair outra coisa de maneira específica. Então, as questões difíceis, eu gosto quando o aluno se prepara para as questões difíceis das suas provas prioritárias. Aqueles temas que foram abordados com recorrência nas suas provas é a melhor maneira. Estou vendo algumas pessoas perguntando se os alunos do extensivo vão ter acesso às análises de prova. Com certeza vão ter acesso, e as análises de prova, elas são, na verdade, um documento. Elas são um material escrito com as análises de todos os temas, de todas as grandes áreas, o que é mais cobrado, com o estilo da banca. E, então, isso claro que os nossos alunos do extensivo vão ter acesso sim. Nesse ano a gente vai colocar não somente estatística, mas exemplos de algumas questões que sejam representativas, né? Tem algumas, se eu não me engano, o PSU de Minas, uma característica muito marcante da prova, que ele cobra muito a questão incorreta. Eu não lembro, né? Quase 50% das questões. Questão incorreta. Então, esse tipo de macetinho é maneiro de que você chegue no dia, cara, você já saiba sobre isso. Você já tem uma orientação. Você vai ter que decidir menos coisas, né? Imagina, você sabendo que metade das provas são assim, talvez você crie uma estratégia. Cara, eu sempre vou, quando for incorreta, sei lá, clicar, marcar uma coisa vermelha. É a primeira coisa que eu vou procurar numa questão.
E aí você para de perder uma questão que poderia ser basicamente uma pegadinha. Só que esse é o tipo de questão que às vezes você erra e a grande maioria das pessoas não erra. Então esse é um erro muito grave, que é um erro em questões fáceis. Erro em questões difíceis, na verdade, você e todo mundo comete, então pouco importa. A não ser que você esteja e até nessa linha, Barreto, o SUS São Paulo, o resultado do SUS São Paulo, se você acerta 80 questões de 100, a sua nota não necessariamente vai ser 80, porque eles têm o mesmo sistema que o Enem usa. Então, para a galera que passou no vestibular via Enem, é o mesmo sistema da teoria de resposta ao item, TRI, que existe um algoritmo que ele vai determinar o seu nível de conhecimento a partir do seu acerto. E aí, como que ele faz? Ele dá mais peso para as questões fáceis, dá menos peso para as questões médias e menos peso ainda para as questões difíceis. Então, se você nas questões fáceis, que todo mundo acertou, você tirou 60% e nas questões difíceis você tirou 70%, o algoritmo vai entender isso como chute, como se você tivesse acertado essas questões por chute ou até por cola, por alguma coisa que você fez lá que você foi melhor nas questões difíceis do que nas questões fáceis. E ele acaba te punindo nisso. Então, muita gente fica confuso, é realmente um sistema confuso, mas basicamente a TRI, que é o mesmo sistema do SUS São Paulo e do Enem, ele dá mais peso para as questões fáceis e menos peso, muito menos peso, para as questões difíceis. Só para ficar um pouco mais claro para o pessoal, na prova da USP 2020, nós tínhamos 65 questões fáceis, 25 questões médias e 10 questões difíceis. Se você, aluno JJ, acertar exatamente o percentual que a gente orienta que você acerte, que você estude para acertar, você acertaria 95% das questões fáceis, ou seja, 62 questões, 80% das questões médias, ou seja, 20 questões, e chutaria as questões difíceis. Você acertaria o mesmo percentual que um macaco acertaria, que é 25% se tiver 4 alternativas, ou 20% se tiverem 5 alternativas. Ou seja, mais 2 questões. Se você somar 62 questões fáceis, 20 questões médias e 2 questões difíceis, você consegue uma nota de 84. Pelo menos acerta 84 questões. Que é uma nota que você não somente compete, mas na verdade você consegue ficar em boas posições na grande maioria das instituições e especialidades. Agora, a dúvida é, Edu, se a gente tivesse um percentual maior aqui de questões difíceis, por exemplo, sei lá, 30 questões difíceis, e ao invés de 65 fáceis, apenas 35 fáceis, mudaria essa orientação? Mudaria alguma coisa na metodologia? Não, o que mudaria é a nota de corte. É o efeito Santa Casa que eu falei. Quanto mais difícil for a prova, menor vai ser a nota de corte. É só a gente olhar quais são as notas de corte na MP, que é uma prova muito difícil do Paraná, que eu gosto de usar como exemplo. Então você vai ver notas de corte, mesmo para especialidades muito concorridas, uma nota de corte baixa. No ano passado a gente teve uma aluna que passou lá na MP para neurocirurgia, no hospital que ela queria. Se eu não me engano, eram 2 vagas, então era realmente 2 vagas, o Paraná inteiro querendo fazer essa instituição. Ela passou também para a UFPR, então eu acho que ela está na UFPR agora, mas na MP, que é uma prova muito difícil, a UFPR também é, mas a MP é mais difícil ainda, ela passou com uma nota de 60 e poucos % para neurocirurgia. Normalmente a gente imagina, neurocirurgia eu preciso de 85, ou eu preciso de pelo menos 80, mas nesse caso não, porque é uma prova muito difícil. Então, a estratégia não muda. A estratégia não muda. Na verdade, o grande desafio da prova de residência, da preparação para a prova de residência, é o mesmo desafio da preparação para qualquer concurso concorrido. É você ter um estudo regular, você ter um ritmo regular de preparação, ou seja, você estudar quase todos os dias e você ter uma metodologia adequada. O que é uma metodologia adequada? Claro que a gente poderia ficar 2 horas falando aqui sobre metodologia adequada, mas pelo menos você precisa revisar. Por favor, não deixe de revisar. De preferência, revise com mais frequência os temas mais importantes para as suas provas. Isso é muito importante. Faça muitas questões, muitas questões. Se você tiver flashcards bem feitos, também use os flashcards, porque eles são materiais excelentes para você memorizar. De preferência, gaste mais tempo com questões e flashcards do que com estudo teórico. Então, se você fizer isso, você já vai ter uma metodologia adequada. Fizer revisões, fizer muitas questões e gastar mais tempo com questões e flashcards e provas na íntegra e simulados do que com estudo teórico, com aulinha, com material escrito, etc. Se você fizer isso com regularidade, com certeza você vai estar preparado. E aí, claro, existem alguns temperos que você pode colocar. Se você tiver o direcionamento para suas provas prioritárias, como eu falei,
você com certeza vai conseguir ter uma nota maior. Você vai aumentar alguns pontos. Porque imagina se você ia fazer a prova da Santa Casa e você percebeu que cai sempre lá o trauma pancreático. Você teria estudado o trauma pancreático e você acertaria uma questão a mais que quase ninguém acerta. Então, o direcionamento ele é aquele lapidamento. Ele vai te dar 2, 3, 4, no máximo 5 pontos a mais, mas 5 pontos é muita coisa quando a gente fala de prova de residência. Com certeza. E esses 5 pontos a mais, ou talvez até um pouco a mais do que 5, foram que esse pessoal aqui conseguiu no ano passado, que são alunos antigos nossos. Diego, ele conseguiu o primeiro lugar na cirurgia cardíaca no SUS São Paulo. João Dutra, primeiro lugar em ortopedia na Santa Casa de São Paulo e USP. Mirelle Santos, primeiro lugar em clínica médica, FAMERP. Juliana Teixeira, inclusive é agora nosso comentarista, primeiro lugar em GO no ABC. Vitor Campoy Guedes, ele fez faculdade no Nordeste, mas queria passar para São Paulo. E aí ele teve, 7º lugar na USP São Paulo, primeiro lugar USP Ribeirão Preto, primeiro lugar Santa Casa, primeiro lugar SUS São Paulo, primeiro lugar Unesp, primeiro lugar ABC. Tudo para ortopedia. Disse que evoluiu mais de 30 pontos desde que entrou na JJ. Edu, qual que é a diferença desse pessoal aqui, cara, que conseguiu esses resultados incríveis, todos em São Paulo, para as outras pessoas que não conseguem? Cara, a principal diferença, sem dúvida nenhuma, grande característica, é a capacidade de estudar com regularidade. Uma pessoa que estuda com regularidade quase todos os dias. Eu digo isso porque desses, eu lembro de ter conversado com o João, né, que foi o primeiro que você falou, que passou na USP, passou... Qual outra instituição mesmo? Não lembro agora exatamente. Santa Casa e na USP. O João. Santa Casa e USP. Eu conversei com a Juliana também, que hoje é nossa comentarista, e eu conversei com o Vitor, né, que foi o caso aí, eu lembro que ele... Eu não lembro agora, eu acho que ele é do Piauí. Se eu não me engano, ele é do Piauí, e lá eles têm uma expressão que é falar que pipocou nas provas. Significa que ele arrasou nas provas, que ele destruiu nas provas. Qual que seria a expressão carioca para isso, Barreto? Destruiu. Pô, tirou onda, tirou onda. Tirou onda nas provas. Acho que não, mas é mais do que tirar onda, cara. Eu acho que realmente destruiu as provas de residência. Destruiu as provas de residência médica, foi em primeiro em todas elas, exceto na USP, que ele ficou em 7º, e é o lugar que ele está agora. Eu sei porque a gente conhece a galera de ortopedia da USP pelo Jorge, e ele está lá, então ele acabou se dando muito bem, e a grande característica dele, do João, da Juliana, e provavelmente de todos esses outros que você citou, e que eu não conversei pessoalmente, é que eles estudaram com muita regularidade, e primeiro estudavam com regularidade. Então eles conseguiam essa coisa de estudar sempre. Segundo, eles faziam revisão inteligente quase todos os dias, que são as questões e flashcards dos temas que eles já estudaram. No caso da JJ, a gente tem aquela inteligência artificial. Então, por exemplo, o Vitor, ele era do Piauí, mas ele queria fazer provas em São Paulo. Então, ele colocou lá na nossa plataforma que ele queria passar na USP, na Santa Casa, na Unesp, no ABC e no SUS São Paulo, por exemplo. E aí a nossa plataforma ela começou a priorizar nas revisões do Vitor os temas que são mais cobrados nessas instituições que ele colocou como prioritárias. Então, eles faziam isso sempre, o tempo todo. Eles tiveram resultados ruins ao longo do caminho, então isso é muito importante. Eles fizeram simulados, eles foram mal em simulados, eles acharam que não ia dar em algum momento. Todos eles que eu conversei falaram sobre isso, que em algum momento eles tiveram notas ruins e achavam que não iam conseguir. Isso é uma característica de quase todo mundo. Eu mesmo que fui aprovado em todos os lugares que eu tentei, eu em vários momentos achei que eu não ia conseguir, principalmente até maio. Depois eu comecei a ficar mais confiante, mas até maio, em vários momentos eu achava que não ia dar certo, que não ia rolar. Então essa é uma característica comum deles. Então, além de fazer a JJ, né? Então eles seguiam a nossa metodologia, faziam revisão inteligente, faziam revisão teórica, faziam simulados, faziam provas. Basicamente eles tinham regularidade e tinham uma boa metodologia. Com isso eles conseguiram essa evolução. O que me parece é que o direcionamento ele precisa existir sempre, mas em escalas progressivamente maiores. Se você pesa muito a mão nesse direcionamento, você acaba deixando de lado conceitos que podem fazer falta lá na frente. É basicamente isso. Por isso que esse direcionamento tem que ser gradativo. E a gente já começa desde o início do ano, né? Dentro da plataforma, o aluno entra hoje e se cadastra. Fala, meu nome é X, eu tenho essa idade e eu quero passar para essa e essa instituição. E aí a inteligência artificial pega as incidências de cada tema nessas instituições e usa como base para saber qual que vai ser o tema que ela vai falar. Hoje você precisa revisar esse assunto. Amanhã você precisa revisar esse. Amanhã você precisa fazer essa questão. No dia seguinte você vai fazer essa outra questão. Então o direcionamento existe já diariamente desde o início,
mas para você, de fato, fazer começar a fazer questões sobre aquela parada. Você começar a fazer uma análise de prova sobre aquela instituição. Isso, de fato, tem que ser no finalzinho, cara. Porque isso é o macete. Isso é o passe final para você fazer o gol. Não tem como você jogar o jogo inteiro só com só com o artilheiro. Tem que ser só o passe final, de fato. Eu tô vendo aqui a Andressa perguntando se a gente tem alunos que passaram só com intensivo, considerando uma base boa. Então, Andressa, não sei se você viu a nossa live, né? A gente fez uma live de início do intensivo, né? De lançamento do curso. Eu e Barreto fizemos uma transmissão ao vivo e a gente mostrou vários exemplos de alunos nossos que fizeram intensivo e que foram aprovados em instituições importantes e que mesmo aqueles alunos que não tinham uma base boa. Então, mesmo alunos que ainda estavam tirando 45%, 50% em julho, em agosto, eles conseguiram ser aprovados. Claro que não é todo mundo, então não é nenhuma garantia que você vai ser aprovado se você tiver uma boa preparação daqui para frente, mas se você tiver uma boa preparação daqui para frente, é garantido que você vai evoluir. Com certeza você vai evoluir. Com certeza você vai aumentar o seu desempenho, com certeza você vai acumular conhecimento. Se você vai ser aprovado ou não, aí depende de vários fatores, inclusive a sorte, né? Às vezes a gente esquece, mas a sorte, ela exerce um papel na prova de residência, especialmente para quem vai fazer só uma prova. Sabe aquela pessoa que só quer uma prova, uma coisa que inclusive eu não recomendo? Eu sei que em alguns casos a pessoa só quer uma prova e acabou. Então não tem jeito, ela vai fazer só uma prova. Mas normalmente eu não recomendo exatamente para mitigar esse fator sorte que acaba acontecendo. E aí sorte, às vezes é um dia ruim que você acordou, às vezes é a banca que cobrou assuntos que você tem muita dificuldade. Então normalmente a banca não cobra tanto esse assunto. Esse ano ela resolveu cobrar demais aquele tema que você tem dificuldade. Às vezes você ficou na dúvida em várias questões, o que sempre vai acontecer, né? Você sempre vai ficar na dúvida em algumas questões. Só que às vezes você está na dúvida entre duas opções e você erra todas e tem dia que você acerta todas. Então a sorte ela faz parte também. Por isso não dá para a gente dizer que você vai ser aprovada, mas que você vai evoluir, com certeza vai. A Alexandra está perguntando se a gente usa o mesmo algoritmo do MEDQ. E a resposta é mais ou menos. Antigamente a gente usava nas plataformas antigas, mas a partir desse ano o algoritmo ele é diferente. Ele é de uma plataforma diferente. A gente não usa mais a plataforma da MEDQ. A gente usa uma plataforma própria, porque a gente viu que essa plataforma precisava não somente orientar a revisão de questões e flashcards, mas organizar todo o estudo do aluno. Então, hoje em dia, a inteligência artificial escolhe, cara, qual que é o estudo teórico que você vai fazer hoje? Qual que é o estudo, né, revisão inteligente? Qual que é a revisão teórica que você vai fazer? Qual que é o simulado? E quais são as questões que estão dentro do simulado? Tudo isso precisou de um algoritmo novo, otimizado e direcionado para todos esses objetivos. Então, a nossa nova plataforma é feita em parceria com o MEDQ, mas ela é feita para atender mais as demandas dos nossos alunos de um curso preparatório para a prova de residência, e não só para a prova de residência, que poderia atender, na verdade, um curso preparatório para qualquer concurso. Na verdade, nem somente concurso, né, Edu? A gente vai lançar agora, daqui a pouco, um curso de eletro, que também vai ter essa mesma metodologia, essa mesma organização. Curso de eletro, curso de... Não vou falar todos os cursos, não, porque depois vocês ficam mandando mensagem. A gente fala, cara, a gente fala bastante, o estudo prático, a prática ser mais importante do que a teoria. No caso da prova de residência, a prática são as questões, flashcards e provas na íntegra. E a gente diz o tempo todo que isso é mais importante do que o estudo teórico. Vale a mesma coisa para eletrocardiograma. Você olhar eletrocardiogramas na prática, entender quais são as alterações e ver quais você sabe, quais você não sabe, é muito mais importante do que você ficar lendo sobre a teoria dos vetores, entendendo o que significa cada onda. Claro que a teoria, não é que a teoria não tem importância. Tanto para a prova de residência quanto para o eletro, tem importância. Só que você vai aprender de fato, você vai ganhar segurança lendo um eletrocardiograma na prática. Então é a mesma coisa. Vale para curso de idioma, né? O Barreto, que é o cara do francês, ele com certeza está estudando muito mais de maneira prática, lendo texto em francês, assistindo vídeo em francês, tentando falar francês. Depois ele pode até fazer uma palhinha aqui para a gente, do que na teoria. Então você vai aprender muito mais na prática do que na teoria em qualquer aspecto de aprendizado. Não, com certeza, cara. A história pessoal desde que eu conheci a metodologia JJ, eu tenho a capacidade de aprender um monte de coisa muito mais rápido do que eu conseguia. Não que eu seja
um hablante perfeito de francês, com certeza não, estou muito distante ainda, mas com certeza a evolução foi muito maior do que eu conseguiria. Hoje pô, Edu, eu fico feliz, cara, porque eu consigo assistir filmes em inglês, mas com a legenda em francês eu consigo ler as palavras, pelo menos. Então isso para mim já é uma vitória importante que mostra que a metodologia de fato funciona. Bem, agora que a gente deu essa viajada aí no assunto que é um pouco extra, escolher a sua residência médica em São Paulo, vamos voltar um pouco para ela e queria, na verdade, que a gente finalizasse com um resumo importante do que de fato é esse passo a passo que o aluno deve fazer desde o início da sua preparação até ele conseguir escolher essa residência médica em São Paulo. Então, Barreto, acho que o primeiro ponto aqui é que não faz sentido você direcionar o seu estudo para as provas de São Paulo ou para as provas de qualquer estado. E o motivo disso é muito simples, porque as provas dentro de cada estado são diferentes entre si. O SUS São Paulo é diferente da USP, a USP é diferente da Unicamp, a Unifesp é diferente da Santa Casa. Então, e se você pegar outras provas do interior de São Paulo, USP Ribeirão Preto, Unital, também são provas diferentes. Então não faz sentido você ter esse direcionamento. Agora faz sentido sim, e eu recomendo, que você direcione para as suas provas prioritárias. Então, se a sua prova prioritária é a USP, Unicamp e Unifesp, você tem que direcionar para essas 3 instituições. E como que você vai fazer isso? Desde o início do ano, você pode direcionar as suas revisões. Então, você vai revisar mais aqueles assuntos que são mais cobrados nas suas provas prioritárias, vai revisar menos aqueles que são menos cobrados. Parece óbvio, mas pouca gente faz isso. Normalmente a gente estuda e revisa sem nem saber o que é mais cobrado na sua prova. E na reta final, isso eu falei do início do ano, na reta final você vai ter um direcionamento mais intensivo. Você vai olhar as análises de prova, no caso do aluno JJ, você vai ver como cada banca cobra cada tema. Porque às vezes, cara, estatística pode ser cobrado de uma maneira muito superficial em determinada instituição, que qualquer pessoa que completou bem o ensino médio consegue acertar, mas pode ser cobrado também de um jeito extremamente específico, como acontece muitas vezes na prova da Unifesp. Então você vai olhar para a sua prova e vai tentar aprender o que é cobrado lá e como é cobrado lá, para você direcionar o seu estudo dos últimos 2, 3 meses para a sua ou para as suas provas prioritárias. Então o direcionamento é importante, mas não é por estado, é por prova e é progressivamente que você vai fazendo isso. Você não vai começar o seu 5º ano falando, vou estudar só para a prova da USP, porque eu só quero passar na prova da USP, não vou nem olhar questões de outros lugares. Tem gente que fala isso, pô, Eduardo, eu quero fazer só prova em São Paulo e eu tô vendo questão aqui de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Será que isso vale a pena? Por que não vale a pena? Às vezes as pessoas têm algumas coisas, não sei por que, inseridas na cabeça, mas que não fazem o menor sentido. Então, não faça isso, estude com direcionamento, mas com direcionamento inteligente, que aí sim você vai estar dando um grande passo para a sua aprovação. É isso, cara. A pior coisa que pode acontecer é você se esforçar, e é um esforço não somente de tempo, né? De dinheiro, de tempo e de cérebro, e não conseguir ter resultado. Porque uma vez que você se esforça e você não consegue resultado, a sua motivação naquele momento cai. Tudo bem até esse ponto. Só que imagina só, você se esforça o ano inteiro e no final das contas você não consegue escolher a tua residência médica. O que vai acontecer no próximo ano? Cara, a tua autoestima está lá no pé. E aí você começa a achar que você não é capaz. Só que o problema é que isso não costuma estar consciente, isso é inconsciente. E aí o que acontece é você começar a ficar se auto-sabotando. Ah, eu não vou me preparar no início do ano, eu tenho trabalho para fazer. E aí você começa a trabalhar, ganhar dinheiro. E aí chega lá na metade, pro final do ano, você, vou fazer um intensivo agora. Por quê? Você posterga o início da sua preparação para, sei lá, se você não conseguir passar, você pelo menos tem a justificativa. Mas eu não estudei direito esse ano. Ou você até se inscreve no extensivo, mas você não estuda direito porque você não está tão engajado. E aí no final do ano você não passa e fala, mas é porque eu não consegui estudar tão bem esse ano. Essa autoestima ela precisa estar em alta para que você tenha mais chance. E o problema é que essa autoestima é diminuída drasticamente quando a gente faz alguma coisa desse sentido. Quando a gente se esforça e a gente não consegue resultado. E o esforço aqui na JJ, ele na grande maioria das vezes gera resultado porque tem uma metodologia que faz sentido. Se você utilizar uma metodologia que faz sentido, você tem esse link entre esforço e resultado. E é claro, eu estou falando aqui na grande maioria das vezes porque eu não consigo dar uma certeza de 100%. Tem muitas pessoas que têm alguns problemas, ou sei lá, enfim, fatalidades acontecem.
mas na grande maioria das vezes, vocês podem confirmar com os alunos, perguntando para amigos seus que fizeram os cursos, justamente existe esse link entre esforço e resultado. Posso isso, finalizar, Edu? Barreto. Eu acho que pode finalizar. Então é isso, pessoal. Hoje nós discutimos o passo a passo para passar nas residências de São Paulo. Esse é o podcast do Internato Residência Médica, podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço.